Vem cá, me diz aí, você já relacionou o crescimento, a expansão, esse advento das inteligências artificiais com profecias apocalípticas do fim dos tempos? Você é do tipo de pessoa que faz esse tipo de correlação? Você já achou que as inteligências artificiais estão indo longe demais naquilo que elas se propõem a fazer? Ou você acha que tem muitos problemas éticos aí por trás que a gente tem que refletir, que tem que ser discutido? Você acha que existe alguma relação dos donos das inteligências artificiais, dos criadores, com os poderosos deste mundo, com pessoas que podem participar ali do conselho do anticristo? Você acha que as inteligências artificiais podem vir, essas tecnologias podem vir a gerar a imagem da besta? O que você acha a respeito disso? Já me diz aí nos comentários. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto que está em alta, que é muito interessante para nós, e vai refletir um pouquinho a respeito daquilo que é saudável, dos termos, das formas que são saudáveis da gente usar, e das formas que também são saudáveis da gente pensar a respeito das novas tecnologias, porque isso aí não é um fenômeno só das inteligências artificiais, mas isso é algo que sempre acontece de tempos em tempos. A gente vai entender um pouquinho também do porquê essas coisas acontecem, né? Enfim. Mas antes eu quero fazer aquele pedido para vocês do nosso pacote YouTubístico. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aí o seu like, isso ajuda demais o nosso canal a ser recomendado pelo YouTube. Também eu peço para que você, caso não seja inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações. Isso é muito importante para a gente e nos ajuda a avançar no nosso trabalho com a divulgação, com a reflexão, com o estudo a respeito do reino de Deus. Amém? Então vamos que vamos. Vamos refletir um pouquinho sobre essa questão de inteligências artificiais. Algo muito importante para a gente refletir, e já não é de hoje, que o nosso imaginário coletivo ele é muito impactado pelas artes, pela transmissão de informação, pela cultura. E não é diferente em relação a inteligências artificiais. Vou te explicar um pouquinho de como isso acontece. Desde a transmissão de culturas orais, onde as pessoas ali mais antigas, mais sábias, mais experientes, contavam as suas histórias para os seus filhos, ou para pessoas próximas, ou para um grupo de pessoas, também passando pela literatura, pela música, mais recentemente no campo do cinema, principalmente no campo do cinema, nosso imaginário ele é formado. Muita gente nem sabia que existia Anaconda, por exemplo, até assistir o filme Anaconda. Muita gente não imaginava que um tubarão poderia comer, devorar um ser humano, até assistir o filme Tubarão. Muita gente não pensava a respeito de alienígenas até assistirem filmes de alienígenas. E dentro dessas lógicas mais futuristas que envolvem tecnologia, inteligência artificial, existe uma longa biblioteca, um longo acervo de filmes, de literaturas, enfim, que trazem esse universo da ficção imaginário, futurista e apocalíptico de que as inteligências artificiais, a tecnologia, a robótica vão dominar o mundo. E esse tema mexe muito com a gente, mexe muito com a gente desde sempre. Leituras apocalípticas mexem com o nosso imaginário desde sempre. E quando você une o impacto do cinema, tecnologias novas surgindo com um potencial absurdo de fazer muita coisa boa, mas ao mesmo tempo de fazer muita coisa ruim, automaticamente a gente que é cristão vai imaginar algo que relacione a Bíblia com isso. Não é verdade? E os pregadores aos montes fazem esse tipo de correlação. Muito comum. É muito comum. Não faz parte, acontece aí com você. Toda vez que lança um filme novo, que aparece uma nova tecnologia, que aparece uma nova possibilidade de algo que mexe com a população aí,
os pregadores já vêm, já criam altas teorias e correlacionam isso com a palavra de Deus, com as profecias de Daniel, com as profecias ali de Apocalipse, com as falas proféticas de Jesus, e aí tentam correlacionar esses fenômenos que acontecem com os fenômenos que aconteceram, que foram ditos na Bíblia, e isso deixa a gente com a cabeça totalmente doida, confusa, muita gente fica ali preocupada com essa situação, outros mais espertos ficam ali, eu descobri aqui o ouro, descobri a informação valiosa, eu vou falar isso aí para todo mundo vai saber, eu vou mudar o mundo, o povo vai ficar esperto, sei lá do que, porque os espertos preveem mais e conseguem se preparar melhor, e a gente consegue antecipar problemas que podem vir a destruir a humanidade, uma série de coisas, e a gente fica nessa loucura coletiva, principalmente dentro do meio cristão. E a gente consegue enxergar isso. A gente que trabalha com redes sociais, com YouTube, nós que somos criadores de conteúdo, a gente faz pesquisas de conteúdo e a gente observa que esse tipo de conteúdo é o que mais gera engajamento, é o que mais gera pânico, é o que mais gera views dentro das redes sociais. Então, dentro também de um nicho cristão, enfim, a gente vê que existe uma histeria em cima disso daí e é preciso ser refletida. Uma grande verdade a respeito de inteligências artificiais é que elas não vêm de agora, elas são coisas que vêm desde o século passado, para uso de estudo. Eu já vi gente falando que é usado lá para busca de petróleo, na astronomia, previsões climáticas. Então a inteligência artificial já está aí sendo utilizada há muito tempo. Essa nova categoria dessas inteligências generativas, de fato são mais recentes para a gente, mas vai saber desde quando isso está sendo produzido aí no mundo, né? Dizem que esses feitos tecnológicos que aparecem para a gente já estão sendo desenvolvidos há muitos anos atrás, há dezenas de anos atrás, até chegarem no ponto que a gente vai receber, porque para uma tecnologia dessa ser desenvolvida é necessário que os computadores sejam mais rápidos, mais potentes, mais desenvolvidos, os aparelhos, a internet, então uma série de coisas possibilita o uso dessas ferramentas. E elas não são de tudo ruim. Tenho certeza que a maior parte de vocês já deu uma olhadinha ali no ChatGPT, nem que seja de curiosidade e tal. Eu faço muita questão de design também, gero muitas imagens, então vira e mexe eu tô lá, gero alguma imagem ali que fica legal, que fica bem feita, né? Vai produzir roteiro, tem muita gente que não tem tempo de produzir roteiro, nem dinheiro para pagar, usa uma inteligência artificial para produzir um roteirinho, para organizar o vídeo. Então tudo isso são práticas interessantes. Eu já vi amigos que usam as inteligências artificiais para fazerem fórmulas para as planilhas que eles têm. Isso facilita muito o trabalho deles, avança muito o trabalho deles. Então hoje, dentro do mercado de trabalho, é importante que a gente aprenda a fazer bom uso das inteligências artificiais, porque, na minha opinião, eu enxergo ela como se fosse um parceiro ali. Um parceiro de negócio. Vou precisar de fazer tal coisa, faço um prompt lá e ela vai me gerar um conteúdo, alguma coisa ali que eu vou poder utilizar dentro dentro dos meus trabalhos aqui. Mas aí, olhando pelo lado pior também, existem muitas questões éticas. Muita gente vai fazer mau uso da inteligência artificial, assim como muita gente faz mau uso de qualquer coisa que aparece na face da Terra. Né? Muitas coisas que são boas podem ser usadas como armas para destruir vidas e reputações. E a inteligência artificial não é diferente, não vai ser diferente. Isso pode piorar até um pouco mais daquilo que a gente já está acostumado a ver, porque elas têm uma capacidade de geração muito alta, conseguem gerar vídeos muito bons, e isso vai, imagino eu, vai se tornar cada vez mais complexo, né? Os vídeos vão se tornar cada vez melhores, mais realistas. Ao mesmo tempo, elas conseguem gerar informações também cada vez mais difusas ali em relação a certas coisas. Se você não tiver um aprofundamento, um estudo legal, um reconhecimento da história de certos pontos que você quer comunicar ali com as pessoas, você pode acabar sendo enganado, né? Igual, por exemplo, na teologia, é necessário que a gente estude, que a gente conheça da teologia, porque se você
não souber, você pode passar alguma informação enganosa caso a inteligência artificial passe alguma informação enganosa. Isso pode acontecer. Ela pega informações que estão aí na internet. Pode ser que alguém tenha colocado uma informação enganosa aí no banco da internet e ela vai acabar soltando para você e você precisa estar esperto para não passar aquela informação para frente. Fake news, problemas éticos, dilemas morais, todos esses universos que a gente vê são também altamente impactados pelas inteligências artificiais. Além de toda uma questão militar, governamental, que eu não consigo nem dizer para vocês a qual nível isso está, mas eu imagino que esteja num nível muito superior ao nosso, muito além daquilo que a gente consegue imaginar. A inteligência artificial usada de uma maneira militar, de maneira governamental, é muito provável que elas estejam há anos-luz na frente daquilo que a gente já tem aqui. Então, existe toda essa questão desses dilemas éticos, morais, que podem sim se encaixar com profecias do final dos tempos. A Bíblia nos fala demais a respeito do crescimento da ciência. Por exemplo, lá no livro de Daniel, se não me engano, no capítulo 12, fala sobre isso daí. Jesus ele fala lá em Mateus no capítulo 24 sobre toda essa questão escatológica, o crescimento da iniquidade, enfim, todas essas coisas. Em Apocalipse é fácil de fazer qualquer tipo de correlação ali com aquelas figuras, vamos dizer até monstruosas, que podem aparecer ali, aquilo que gera aquele temor para a gente. Então, é possível sim que Satanás use todos os recursos desse mundo. Eu não vou dizer que é só possível, não. É provável que Satanás use todos os recursos desse mundo para tentar enganar os filhos de Deus. Isso é óbvio, gente. Isso é óbvio. Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente vai usar de tecnologia é de Satanás? Não. Não. Mas pode ser usado por Satanás. A escrita, vamos dizer, que foi desenvolvida, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Uma ferramenta que foi desenvolvida no passado pode ser usada para o bem e para o mal. Uma invenção da imprensa, que deu a possibilidade da Bíblia ser publicada, ser feita de uma maneira muito mais rápida e ágil, do que simplesmente ali com os copistas. Ela pode ser usada também tanto para o bem quanto para o mal. Até a Bíblia, muitas vezes, é usada para o bem e para o mal. Tem gente que pega um monte de texto e faz atrocidades aí com a Bíblia, não é verdade? Então, a grande questão não é se você pode ou não usar uma inteligência artificial, se você deve ou não usar uma inteligência artificial. A grande questão é como você vai usar isso. Se você vai usar para o bem ou se você vai usar para o mal. Não é verdade? Lucas, mas aí eles vão pegar nossas informações. Gente, esse pessoal já tem as nossas informações todas, já há muito tempo. Eles já sabem mais sobre a gente do que a gente mesmo sabe, possivelmente. O pessoal quem tem celular, internet, na minha cabeça isso daí já era. A gente já perdeu essa batalha, sabe, das informações. Eu acho que o governo tem nossas informações, essas grandes empresas têm nossas informações. Isso já vem desde muito tempo. Desde muito tempo, os cadastros que você faz de pagamentos e tal, isso daí já vem desde muito tempo. Todos nós temos o nosso CPF ali vinculado a um banco central, vinculado ao portal do governo. Nossas informações estão ali. Não tem como a gente fugir disso não, gente. As redes sociais leem o nosso comportamento. Não, Lucas, isso é conspiração? Não, isso é algoritmo, gente. Elas leem o nosso comportamento. Aquilo que você consome mais, elas vão te recomendar mais. Dentro dessas recomendações, elas vão recomendar produtos que tenham a ver com aquilo que você consome. É marketing, é algoritmo, é a forma com que as pessoas, a forma com que essas grandes plataformas utilizam as tecnologias. Então, calma, não se assuste em relação a isso não, porque se você ficar assustado já era, porque você muito provavelmente já foi fisgado aí pelas inteligências artificiais das redes sociais, dessas grandes pessoas. Você já está no banco de dados aí global, enfim, calma aí, a gente precisa ter paz. A mensagem do fim dos tempos é uma mensagem de esperança. Você não precisa ficar com tanto medo. Lucas, mas eu tenho medo de passar pela tribulação. Mas, se você tiver que passar,
Você vai passar. O que a gente pode fazer em relação a isso? A gente não tem condição de mudar o curso da história, aquilo que Deus escreveu. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no final dos tempos. Somente Deus sabe. Essa informação que as pessoas falam, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é altamente especulativo, interpretativo. A gente não sabe, a gente não tem ideia. A verdade é essa. Então a gente primeiramente precisa ter paz e se preparar, viver uma vida piedosa, entregue ao Senhor. Não fica nessa neura, não. Aproveita o tempo que você tem, sua juventude, as ferramentas, a inteligência artificial, suas redes sociais, para honrar o nome do Senhor, para facilitar a sua vida na propagação do Evangelho. E isso sim vai nos ajudar a viver uma vida de mais paz e de mais alegria. Então, eu sempre costumo dizer isso para o pessoal da minha igreja. Eu tento não me impressionar com as coisas que estão acontecendo, mas eu também estou sempre atento. Estou de olho para entender aquilo que está acontecendo, sensível à voz de Deus, aos acontecimentos, para cada vez mais poder usar todas as possibilidades que eu tenho para honrar o nome do Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. E honrando o nome do Senhor, você pode ter certeza, você é dele. Amém? Bom, é sobre isso que eu queria conversar com vocês. E meu desejo é que Deus te abençoe muito. Se você chegou até aqui, não se inscreveu no canal, se esqueceu de se inscrever, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E a gente se vê em breve. Até mais.